Atrás de um grande portão fechado existe sempre um mistério. Mistério que tentamos revelar, ouvindo e dando a conhecer não um, mas vários lados, não só da casa, mas da vida de Pedro. Descobrimos não um, mas vários mundos. Revelações e memórias de uma vida cheia que nos é dada a conhecer na primeira pessoa. Uma viagem pela história de Pedro, da casa, de Santarém, do país e do mundo. Portanto, estando em Santarém e satisfeito por ter voltado a casa, no fundo a casa é sempre qualquer coisa de apelativo e em todo o meu percurso de vida foi sempre um ponto de atração. Nascer da casa e se calhar procurar a viver e a morrer na própria casa, embora o viver tivesse que ser muito disperso por muitas áreas deste mundo. E essa presença em casa, depois da vinda do Japão, tornou-se numa enorme angústia. Era-me difícil não só olhar Santarém, era-me difícil pensar em Portugal. Sentia que tinha regressado quase que ao século XIX, depois de ter vivido o século XXI. No poder conservava-se Salazar. Eu tinha chegado a acabar da América e realmente tinha que fazer esta reflexão nesses períodos em que eu me sentia profundamente isolado, porque eu não podia falar do que vi na América, não podia falar do Japão, porque ninguém conhecia nada. Portanto, nós chegámos a realizar 2 sessões em casa, eu e a minha mulher, de filmes, porque ela tinha uma máquina Zoom para filmar, tinha sido as nossas quase grandes investimentos e uma máquina fotográfica, e fizemos 2 sessões com amigos, com jantar e mostrar-lhes, e depois perguntarmos um ao outro, mas é que não vale a pena, pois ninguém conhece. Acabam por não perceber, é um cansaço para eles verem coisas e quando a gente está num desejo de querer tudo mostrar o que viveu durante 2 anos, e se calhar mais vale acabar, porque é um bocado inútil. Porque, ao fim e ao cabo, eu estava a começar a minha nova vida em Portugal debaixo desse grande confronto, que era o ter estado, portanto, no Império Japonês, digamos assim, que crescia enormemente depois da guerra e que a marca tinha sido os Jogos Olímpicos de 64, portanto era a imagem de um ritmo de crescimento inacreditável, trabalhava-se noite e dia, embora integrados na verdadeira cultura e na preservação dos seus valores milenares, e por outro lado a América, onde eu tinha descido em Waikiki, tinha vivido 2 vezes o mesmo dia, com a passagem hemisférica para o Pacífico. Tinha saído do Japão e quando cheguei a Honolulu era no mesmo dia que ainda estava para sair do Japão, ao fim e ao cabo. E realmente ali era um símbolo turístico, era o bilhete postal da América, porque era a organização perfeita, era colocar as flores ao pescoço das pessoas quando desciam, era a pessoa ver o mar, onde eu vi pela primeira vez fazer surf, com imensa gente do mar, onde o meu filho António pela primeira vez molhou os pés no mar, aí no Pacífico, e portanto aquilo era realmente a boa propaganda organizada da América para o estrangeiro que chegava. Era o cartão de visita. Dali voando muito rapidamente para Los Angeles. É também muito interessante porque coisas de que eu gostava já, que era do urbanismo, era ver do céu a urbanização de Los Angeles, como uma das grandes cidades dos Estados Unidos, com as casinhas dos americanos todas seguidinhas, todas com a sua piscina, todas com o seu Cadillac à porta, autoestradas, o centro era autoestradas, era mais cruzamento de autoestradas do que alguns arranha-céus. Comprava-se um carro à saída do aeroporto para se vender à noite esse mesmo carro. E visitámos um museu, e fomos a Beverly Hills, e fomos a Hollywood, ver tudo isso em táxi. Claro que para mim era estranho comprar um carro para vender no dia seguinte outra vez um carro, não estava habituado. Mas o que teve de interessante, sobretudo em Nova Iorque, em Los Angeles, foi que já estávamos na campanha, nos inícios da campanha eleitoral, quando passo numa rua em Nova Iorque em que vejo num edifício uma bandeira americana, uma bandeira irlandesa e uma bandeira que era de um partido que eu não conhecia. E um motorista deu uma resposta que para mim me fez sentir na América profunda.
em que lhe perguntei, e aqui o que é que se passa? Que estas três bandeiras, o que significam? Era a sede da campanha eleitoral do Bob Kennedy. Portanto, a bandeira que estava era da Irlanda, como irlandeses que eles eram, de nascimento, aquela família celebérrima Kennedy, era a bandeira dos Estados Unidos, era a bandeira do partido, porque se iam realizar as eleições, que neste caso não se chega depois, o Bob Kennedy, infelizmente, é assassinado. Nesse mês de junho, isto passava-se exatamente nos últimos meses de março. E eu perguntei-lhe ao taxista, então, e vocês aqui na América, nessa altura, claro que ele não tinha sido assassinado, passavam-se 4 meses antes, e ele já era um homem, naturalmente, com mais idade do que eu na altura, era com os seus 60 e tal, e perguntei-lhe, e vocês votam em quem? Ele disse, na América o nosso princípio é sempre o mesmo, votamos sempre nos mais novos. E naquilo, para mim, era exatamente o oposto do Japão. Quer dizer, eu saía da antiguidade, do professor, daquele que era a imagem da sabedoria consagrada, e quando falava, todos faziam uma vénia, e ali saltava para o mundo, quanto mais juventude, mais avançado o mundo se torna. E era impressionante, porque depois em Nova Iorque era também ver a urbanística interessante e retilínea de Nova Iorque, era visitar o Guggenheim, era visitar a Frick Collection, enfim, Central Park, esses locais que se tem que visitar, naturalmente, para conhecer o centro de Nova Iorque, mas era perceber como as classes se envolviam tanto em política, porque recordo ter conhecido várias pessoas e todas elas trabalhavam ou para a Câmara de Nova Iorque, porque também havia eleições futuramente, e aí a pessoa sentia que havia um envolvimento de cidadania já nesse progresso de votações neste caso, para a Câmara de Nova Iorque. E o que mais talvez tenha impressionado ainda em Nova Iorque era Greenwich, acho que era Greenwich Village, que era a parte final da ilha de Manhattan, que é jardinada, ver então aí o que era já uma modernidade que era impensável do Japão. Ver as pessoas de idade vestidas de cor-de-rosa, de azul claro, com as cores mais juvenis, de mão dada, pessoas de idade, beijando-se na rua. Eu não queria acreditar em que o mundo vivia, quer dizer, isto é tudo diferente, quer dizer, se eu pensava em Londres nessa altura, dizia, bom, Londres, lá vou tomar um chá com uma tia velha, comparado com Nova Iorque, porque Nova Iorque era assim. Estávamos, obviamente, nos inícios de todo o movimento hippie, do movimento Woodstock, que ainda não sabíamos o que é que isso significava realmente. E também acontece que andava no ar, não é? Tenho um sonho do Luther King, como ele dizia, que também é assassinado nesse mesmo ano, 3 dias ou 4 dias depois de nós sairmos a caminho de Portugal, de Nova Iorque. Ele é assassinado, se não me engano, por volta de 4 ou 5 de abril de 68. Foi um ano tremendo. E Nova Iorque foi também muito interessante, porque é então aí que o Johnson declara que não se candidata mais a Presidente da República Americana. Num momento em que eu tinha querido visitar e estava a visitar o grande hall da Bolsa nova-iorquina, mesmo no centro de Nova Iorque. Bom, não se acredita o que era, bom, a dimensão de todo aquele espaço e toda aquela eletrónica de números e de coisas que para mim era completamente desconhecido, era incapaz de fazer qualquer leitura do que se passava naqueles imensos ecrãs, e de repente cair a notícia de que o Johnson já não se candidatava a Presidente da República. Bom, então era uma verdadeira revolução naqueles quadros eletrónicos, na correria das pessoas de um lado para o outro, com essa desistência, e portanto nasciam um espaço de eleições abertas a outros candidatos. E foram experiências, portanto, muito importantes. Olha, tudo isto associado a esta dinâmica americana, associada à tradição japonesa, embora também com a sua imensa dinâmica de modernização. E depois entrar em Portugal, em que Salazar governava orgulhosamente só, em que eu descobri a América, que nós não podíamos na altura, porque os americanos eram contra a guerra em Angola. Quando eu comecei a descobrir a qualidade também de americanos, porque para nós o americano era assim aquele que nem sabia onde é que Portugal vivia, onde é que Portugal existia. E portanto eu vinha com
um enriquecimento de ideias tão grandes que depois encontrava-me aqui quase num deserto, porque estávamos orgulhosamente só. América, meu Deus, não quero o fim da guerra, ou quero o fim da guerra, Salazar não quer. Bom, portanto, era um mundo de contradições e de desalento, porque também não me valia praticamente conversar sobre a América ou conversar sobre o Japão, porque não tinha dialogantes. E foi muito difícil esse regresso à universidade, e porque o meu regresso à universidade em maio, efetivamente, desse ano, de 1968, implicava, segundo a decisão da diretora Virginia Rao, que eu ficasse a acompanhar o professor de História da Arte, que era o professor Jorge Henriques Paz da Silva, que o conheço numa cama do hospital, no Hospital de Jesus, porque eu estava com uma doença cancerosa, e é à cabeceira da cama dele que ele me passa os cadernos, chamemos assim, em que tem as fotografias e o seu pensamento sobre os alunos de quem ele dava aulas. Portanto, eu entro na universidade para fazer centenas de exames. Na altura eram muitos os alunos que concorriam a diversas cadeiras, como a História da Arte, que era comum a vários cursos, e de repente vejo-me com centenas, não é exagero, de exames a fazer, de matéria que não tinha dado e com pessoas que nunca tinha visto. Portanto, era uma responsabilidade tremenda e foi muito, muito, enfim, cansativo para mim, que era tentar ser o mais hábil possível na procura de conhecer o aluno durante o exame e poder dar a nota tão equilibrada quanto possível, para que para ele também não fosse um desfazamento muito grande numa relação que não tinha nenhuma comigo. Estávamos a ver todos pela primeira vez e, portanto, foi um esforço enorme esse mês de junho e mês de julho, mas que, enfim, penso que correu bem e não aconteceu nada de particular. Entretanto, as férias começaram. A doutora Virginia Rao considerava que eu devia seguir como professor de História da Arte, porque eram as melhores notas que eu tinha tido durante a faculdade, embora tivesse feito a tese sobre História Diplomática, que também me deu o grande prazer nessa altura de saber que essa mesma tese tinha sido publicada não só pela faculdade, com o apoio da Fundação Gulbenkian. E isso deu naturalmente um grande orgulho chegar e saber que ela estava à venda nas livrarias, então ali na Baixa Lisboeta, também ao entrar na faculdade. E também nesse estímulo, que ela era minha amiga, penso bem, conseguiu que a Gulbenkian me concedesse logo para esse mês de verão um mês inteiro na Bélgica, seguindo um curso de arte na Universidade de Gand, ou Ghent, portanto, na Flandres, para onde eu fui durante todo o mês de agosto. E foi um curso que não era, que era, vá lá, turisticamente muito interessante, porque víamos tudo o que havia de interessante a nível da arte, desde o gótico até ao Vítor Horta, nos modernismos dos anos 30, de que Bruxelas é riquíssima a nível de construção. Mas isto acompanhado naturalmente das boas refeições que a cozinha belga transmite a todos que lá vão, nessa altura, mas depois era uma desilusão quando estávamos na dita Universidade de Gante, porque era um estar, mas o que era importante era para onde íamos no dia seguinte viajar, o almoço a propósito de não sei de que é que se ia ter, e a discussão que eu gostava de ter sobre o urbanismo, porque havia também esse item, na medida em que víamos estas cidades, não se dava. Era tudo muito bonito, era tudo muito bom, mas a realidade forte pela qual eu me sentia que queria lá estar não aparecia. Até que de repente descubro, entre os presentes, jovens de Praga, porque estávamos a viver a Primavera de Praga com o Dubček, e tinha sido uma aberta no mundo comunista ter deixado de sair alguns jovens para essa universidade. E foi de tal forma impactante essa presença deles, alguns deles, saídos, atravessando a cortina de ferro e participando num curso pela primeira vez, que, falando com eles, dissemos: vamos então trabalhar seriamente, mas não podemos continuar a aceitar esta programação de seminário nestes moldes. E então fizemos uma pequena revolução, junto do professor Van der Walle, que era o grande diretor, e dissemos: professor, tudo isto é ótimo, mas nós queremos trabalhar à volta de uma mesa, discutir o que é o urbanismo em Praga, o que é o urbanismo aqui, o que é o urbanismo em Portugal, porque eu também trago outras ideias, e é isto que queremos, é discutir uns e outros.
Olha, foi tanto a discussão com o professor, foi tanta a nossa vitória, que o pequeno grupo se reuniu num pavilhão especial, nem era juntamente com o resto do grupo, que era o pavilhão que tinha como nome Fabiola, que era o nome da rainha na altura da Bélgica. E então, nesse pavilhão Fabiola, foi fantástico aquela última semana em que realmente trabalhámos, trocámos ideias e vinha feliz da Bélgica com esse enriquecimento que era-me dado pelos colegas checos. E qual é a minha tristeza imensa? Chegar a Portugal e 2 dias depois saber que Praga tinha novamente sido invadida pelo poder moscovita e tinha acabado com a Revolução, a Primavera chamada de Praga, matando, enfim, muita gente, e desapareceu o Dubček e eu nunca mais tive qualquer contacto com estes jovens, com quem tinha trabalhado num entusiasmo enorme nesta primeira aprofundamento do urbanismo internacional, com eles de Praga. Isso foi um choque muito grande e, bom, entretanto, não posso esquecer que logo nesse outono, em novembro, nasce a minha segunda filha, a Maria, em Lisboa, e começa a minha vida na universidade, dentro da normalidade de dar aulas, de acompanhar os alunos, e a ter sido o primeiro, parece, professor que dei aulas práticas fora da faculdade, junto aos próprios monumentos, o que era até raro. E eu fazia essas aulas, fazendo essa leitura direta, portanto, com a própria arte, ou nos museus, ou em monumentos na cidade. E nessa ocasião, sendo isso assim a normalidade, há um momento muito importante, que é o da professora Virginia Rao me chamar a atenção que eu devia tirar um curso de museologia. E assim foi. E fui para o Museu da Arte Antiga, tirei esse curso num ano. Era um grupo fantástico de pessoas que tiveram, a nível da pintura, a nível de direções de Instituto de Património. Foram tudo colegas que tiveram posições muito importantes depois no desenrolar da vida, diretores do Museu do Azulejo, outros pintores, a doutora Natália Correia Guedes como diretora do Património, e a teses, só 2 fizeram a tese final. Um foi o Dr. Natália Correia Guedes, que fez com que, através da sua tese, nascesse o Museu da Moda, o Museu do Traje, que ainda existe, não é? Em Lisboa, e eu que escrevi uma tese que era da necessidade de um museu de cultura em Portugal. E essa tese, na minha ótica, era perfeitamente revolucionária, mas era a verdadeira visão que eu tinha do que eram os descobrimentos portugueses. Era, pela primeira vez, deixarmos de ter a Rosa dos Ventos, em que Portugal está ao centro e leva descobrimentos para aqui, para ali, para acolá, mas era criarmos um museu de 5 núcleos, de 5 continentes, da interculturalidade em que não havia nenhuma predominância de nenhum deles. E, portanto, era o casamento desses 5 núcleos, onde Portugal passava por todos eles, dava, mas recebia também. E, naturalmente, isto era já o reflexo do que tinha sido a minha passagem pelo Oriente. E quando estive no Oriente e fui ao Sudeste, estive na Malásia, estive em Malaca, estive na Indonésia, e, portanto, tinha conhecido muito ainda do que havia, do falar cristão, como no caso da população, sobretudo pescatória, de Malaca. Foi uma tese que eles me deram 15, e é muito interessante isto, porque disse à professora, deram-me 15, eu acho que valia mais, e ela disse, 15, você deve estar satisfeito. Então, com esse júri conservador de velhos professores, darem-lhe 15 para uma proposta sua, que é completamente diferente da política atual. Oh, Canavarro, você sinta-se satisfeito. Bom, e passado 2 meses, passava-se para aí em outubro, e em dezembro telefona-me o professor Adriano, acho que era Adriano Guzmão,
que era um dos que fazia parte do júri, e que trabalhava na Fundação Gulbenkian no setor de artes, que vai à Inglaterra, ao Victoria and Albert Museum, e lá encontra uma exposição que era exatamente a minha proposta, mas a relacionação da Inglaterra com a Índia. E telefona-me rapidamente a dizer: Canavarro, publique depressa a sua tese porque a sua ideia já está a ser praticada em Inglaterra. Eu disse: pois é, como já está em Inglaterra, já valia. Aqui Del Rey, que era um revolucionário a dar cabo da teoria dos descobrimentos. E foi muito importante. Foi muito mais importante no futuro, essa minha tese, quando lá chegar, vos explicarei. As minhas aulas, enfim, eram as normais, como professor de História da Arte, mas, sobretudo, tinha um momento muito importante e que eu gostava muito, que era ser professor dos alunos estrangeiros que vinham para Portugal no mês de julho e agosto. E, normalmente, eu continuava até meados de agosto, fazendo, sobretudo, visitando os locais clássicos de batalha, Santarém muitas vezes, Alcobaça, mas havia um primeiro dia que eu achava que era fundamental, porque vinham professores da maior qualidade a acompanhar-me nessa excursão, que era: começávamos amanhã nas arribas da Costa da Caparica com o professor Orlando Ribeiro, que era o nosso melhor geógrafo e conhecedor nessa área. Depois descíamos a Setúbal, em que eu falava sobre o Manuelino da Igreja de Jesus. Subíamos à pousada de Setúbal, de São Filipe, se não me engano, onde almoçávamos debaixo de uns grandes guarda-sóis, porque era muito calor, era julho, tínhamos o sol de frente. E aí passa-se também uma história muito engraçada, que eu ter ao meu lado duas senhoras americanas, e tínhamos então aí pessoas que vinham, sei lá, de diversos países, que me dava também aí uma caixa de ar de respiração e de encontro com culturas distintas. E lembro-me dessas duas senhoras americanas, já de certa idade, e estava muito calor, dizerem: senhor professor, queríamos beber água. E estava água, e disse: mas está aqui, eu sirvo-vos. Não, mas, eu disse: desculpe, não estou a perceber, mas porquê é que não querem água se está aqui? Sabe, é que nós sabemos que o nosso médico americano, não é? Já esteve em Lisboa, agora o que não sabemos é se ele veio a Setúbal. E, como tal, receavam que a água de Setúbal não tinha sido experimentada pelo médico e, como tal, preferiam estar ali à seca, com receio de beber a água de Setúbal. Eram coisas que aconteciam de como Portugal ainda era visto nesses anos de 1968, 69. Depois dali seguíamos para a Rábida e tínhamos o professor Lindley Sintra, que era um homem extraordinário, que lia Sebastião da Gama enquanto subíamos e acabávamos no Cabo Especial com o Porto Sol, e depois entrávamos em Lisboa com a Ponte Salazar iluminada. Mas, sendo tudo isso agradável, o que significava também, por outro lado, é que o pagamento era muito pouco. Bom, e saímos desse passeio que era muito importante, mas, como estava a dizer, o pagamento era limitadíssimo nessa altura. Eu recordo-me que o que eu ganhava era para pagar a renda da casa, e em Lisboa havia muito poucas casas nessa ocasião, e era um andar normalíssimo, em que, para termos espaço, tirámos várias portas e fazer comunicações maiores dentro de casa, com já 2 filhos, e depois viria a nascer a Margarida só em 1972. Isso eram os 3 meus filhos, um rapaz e 2 raparigas. E nessa altura, eu felizmente tinha a ajuda do meu pai, que me dava algum apoio, porque era impensável ter as crianças nas escolas, bem, não havia outra maneira senão eles me apoiarem, mas que me incomodava enorme, porque era a primeira vez que me acontecia. Já tinha estado no Japão, por aí fora, sem precisar de nenhuma ajuda, e de repente voltar para casa e ter que ter essa ajuda. E então decidi começar naturalmente, a trabalhar mais, para poder libertar-me e dizer ao pai: como aconteceu, parou, muito obrigado por tudo, mas agora consigo já manter-me sozinho. E então tinha um horário duríssimo, porque deixava os meus filhos nas escolas antes das 9 da manhã. Às 9 da manhã eu tinha sido convidado pela imprensa nacional Casa da Moeda
para presidir com um grupo à minha escolha a fazermos a história da Casa da Moeda, que era o século XVIII, ou seja, ir trabalhar para a imprensa nacional, onde estava sentado às 9 da manhã, e que reuni 4 alunas, que também foram depois 4 mulheres extraordinárias na vida. Uma, Fernanda Guedes, que foi a número 2 da Biblioteca Nacional, e só não foi número 1, porque o primeiro lugar é sempre, enfim, para alguém mais ligado à universidade e sobretudo ao político, e onde fez toda a sua vida como número 2 da Biblioteca Pública, da Biblioteca de Portugal, hoje dita, não é? A outra, a Margarida Ortigão Ramos, que acabou por ser também a bibliotecária da Imprensa Nacional Casa da Moeda. A terceira, a Maria Marques Calado, que além de professora, também em arquitetura, é hoje a diretora do Centro Nacional de Cultura. E a Leonor Albergaria, que de outra maneira também não deixou de ser importante, porque casou com o Vasco Rocha Vieira, que foi o representante do governo nos Açores, e Macau, e foi ele a dobrar a bandeira também de Portugal em 4, e portanto, chegar a esse acordo, bom que era se fosse cumprido, parece-me que não é, tanto quanto devia com a China. E a Leonor foi, portanto, a mulher dele, e, portanto, teve também um papel muito importante. E conseguimos fazer esse trabalho imenso. Eu só podia fazer com pessoas que felizmente tinham grande qualidade, estas minhas, na altura, alunas, e foi lançado o livro exatamente em 1975, em pleno gonçalvismo, com a abertura de um novo espaço da Imprensa Nacional Casa da Moeda em São Sebastião da Pedreira. Isto fazia até às 10, 10 e meia, de maneira a estar na faculdade a dar aulas às 11 horas, saía ao final da manhã para comer qualquer coisa a correr na cantina universitária ou em qualquer restaurantezinho ali próximo, e ir para, na altura era no resto do chão da Assembleia da República, a Torre do Tombo, o arquivo, porque aí tínhamos uma bolsa de 1000 escudos na altura, para fazermos investigação, onde eu estava às 3, dedicando-me sobretudo aos jesuítas, por causa ainda da relação com o Japão. Depois voltava para a faculdade, até às 5 da tarde, dar aulas, para depois ir para casa preparar a matéria do dia seguinte, estar um bocado com os filhos, e depois de jantar, em determinada altura, ir também dar aulas a um princípio que foi uma escola de jornalismo. Isto era realmente muito estafante para poder estar livres, chamemos assim, do apoio familiar. E depois começamos então a viver. Bom, Salazar cai da cadeira em setembro, não é? Fica tudo muito aliviado, sem saber o que se ia passar a seguir, mas logo em setembro, não, ele cai em julho da cadeira, e em setembro temos o presidente, o primeiro-ministro Marcelo Caetano, embora com o presidente Tomás ainda, e o Marcelo Caetano faz para mim um discurso que foi uma verdadeira primavera nesse março de 1968. Eu lembro-me de estar de carro, parar o carro e ouvir todo o discurso dele dentro do carro, porque me dava assim que qualquer coisa de novo vai acontecer, há uma melhoria qualquer. E essa melhoria, indiscutivelmente, começou a acontecer. Começou a haver mais dinheiro, sobretudo a classe média começou a ter outras possibilidades que nunca tinha tido até aí. Começa nessa altura a nascerem os aldeamentos no Algarve e as pessoas a poderem comprar a sua casinha de férias no Algarve e, sobretudo, a ter também todos nós algum dinheiro para podermos viajar, para podermos ultrapassar esta fronteira portuguesa tão difícil. E então começou aquele corrupio de viagens de fim de semana a Londres, sobretudo, porque em Londres era a modernidade. E então eu lembro-me, cheguei a meter-me num avião, do avião em Londres metia-me no cinema e saía do cinema para almoçar e para dormir e do cinema voltava no avião para Lisboa. E é na altura que vejo O Último Tango em Paris, Jesus Christ Superstar, Laranja Mecânica, Adieu que Real à Fame, e bom, todos os filmes tudo que era proibido em Portugal, além de passearmos em Kings Road, para começar a comprar coisas, vestuário, à moda,
as bocas de sino, as camisas pontiagudas dos anos 80, todo esse dos anos 70, e a cor era o roxo. A cor era o roxo ou era o bordeaux, eram assim as cores predominantes. E eu cheguei, isto parece um exagero e uma atitude muito narcisista, mas não era. É porque cá, como não havia nada dessas coisas, chegava à faculdade e os alunos dispunham-se a comprar camisas e gravatas e tudo coisas que eu tivesse disposto, porque ficavam tão espantados com a indumentária que eu trazia, que diziam: "Sr. professor, eu acho que posso voltar a comprar essa sua camisa, essas jeans, e casacos de jean e coisas dessas." Pronto, era uma toalete completamente nova e revolucionária para a época. E nessa mesma perspectiva de revolucionarismo, da indumentária, da cor, da música, os Beatles eram acabados por ser consagrados, premiados pela Rainha Isabel II, que lhes dá uma comenda, coisa que nunca tinha sido visto uma rainha dar uma comenda a um grupo musical. Portanto, quer dizer, o mundo estava numa perfeita revolução. Eu lembro-me até o professor... estávamos, já quase me esqueci do que era fundamental, que era a Revolução Maio de 28, dos estudantes em Paris. Eu recordo uma vez entrar para a faculdade, muito compostinho, da minha pasta, a gravata, para dar aulas, e o professor Lindley Sintra, com a sua cabeleira branca, enorme, loura branca, ao vento, alto, com aquela belíssima figura que ele tinha, e era um homem extraordinário, com um pensamento muito livre e muito humanista. E eu a subir as escadas para a faculdade, e ele dizia: "Canavarro, mas onde é que você vai de pasta e gravata? Venha comigo para a Revolução, mete-se já no comboio, venha comigo para Paris para a Revolução, que é que vai dar aulas?" Eu sou a professora assistente, aqui tenho com a professora general. "Tira a gravata e venha comigo para Paris para a Revolução." E essa Revolução era também um momento mais do que histórico, porque começou naturalmente a minar, no bom sentido, a nossa própria vida universitária. E em determinada altura, portanto, eu acabei por ter sido eleito no curso de História como aquele que representava o curso de História, juntamente àqueles que representavam o curso de Germânicas ou de Filosóficas, porque era um grupo éramos 4 ou 6, dependia do número de cursos que havia na faculdade, que nos reuníamos para pensar como trazer as experiências das universidades estrangeiras para revolucionarmos a nossa, que estava anquilosada, e que nós percebíamos que quem falava era o magnífico reitor, havia que obedecer ao magnífico reitor, e não querendo estar, enfim, a colocar nomes, uma vez o magnífico reitor convidou esse grupo. Nós reuníamos semanalmente para nos debruçar sobre, enfim, o que é que era possível fazer para modernizar a universidade, e sermos chamados a participarmos sempre nas reuniões com a reitoria. Os catedráticos ficavam à volta da mesa, nós ficávamos numa segunda fila, e um dia eu pedi a palavra e disseram: "Você não está aqui para pedir palavra, você está para ouvir e para cumprir." E eu disse: "Então, se eu estou aqui só para cumprir, não ponho cá mais os pés do senhor reitor." E nunca mais voltei. E um grande professor e amigo meu um dia chamou-me ao gabinete dele para me dizer: "Nós somos tão amigos, Canavarro, e você está a preparar a minha expulsão da faculdade por não cumprir as regras." Eu disse: "Eu expulsá-lo? Eu não quero expulsá-lo de forma nenhuma. A qualidade do seu professor há poucas, a amizade é maior. Agora não se pode continuar a viver, as pessoas não querem perceber que a vida universitária tem que mudar, tem que haver novos esquemas de funcionamento." Isto passava-se muito pouco tempo antes do 25 de Abril, já é engraçado. Bom, mas isto para dizer que neste entusiasmo, nesta loucura que já havia na cabeça das pessoas do que via, do que saber que podia ir fora viver as coisas, bom, experiências da droga, que era chiquérrimo, os intelectuais darem a sua fumaça e saber. E depois estávamos, além da Revolução dos Estudantes, de maio de 68, que estava-se a generalizar de uma forma enorme no centro da Europa, tínhamos também todo o movimento hippie, nascido na América, na mesma ocasião do Woodstock. E então teve imensa graça, porque
ainda quando estava cá, foi logo ao princípio, nós éramos muito avançados, ainda estava cá o meu amigo Batanuki, e ele dizia-me: "Ó Pedro, vamos dar um cocktail, e tu convidas os teus amigos", que eu tinha um pequenino andar, estava cá só, sei lá, um mês para aí, e vamos aqui arranjar, tu dizes aos teus amigos, eu também digo aqui a 2 pessoas que eu conheço, porque temos aqui uns hippies que estão dispostos a também vir ao coquetel. E então, vamos decorar a casa só com um colchão, nesta sala, estamos descalços à japonesa, e está aquela menina, não sei quantas, que tinha uns cabelos loiros, que era muito bonita, com os cabelos loiros grandes, sempre encostada no canto do quarto, em cima do colchão, sentada, que não fazia outra coisa senão dizer flowers, flowers, flowers. E havia um rapaz que tocava guitarra e outro que tocava viola, e pronto, e os meus amigos chegavam todos de casaco e gravata, e as meninas com colar de pérolas, e entravam e saíam e diziam: "Tu estás doido?" Aí bebíamos saquê com cerveja. O que é que aconteceu? Eu fiquei tão entusiasmado com esses jovens hippies, porque eu naquela altura eu só queria a modernidade, só queria criatividade, só queria liberdade para viver tudo, porque era uma tal intensidade de coisas ao mesmo tempo, que coitados, não tinham dinheiro, viviam, enfim, consumindo droga, penso eu, viviam na pensão Alviola, na Rua de São Bento. Uma pensão que nem sei que número de estrelas devia ter, nenhuma, se calhar. E eu então disse-lhes: "Olha, vou lá organizar uma exposição em minha casa da vossa pintura", porque eu também pintava, pintura hippie. E eu vou em minha casa transformar a minha sala e faço só uma exposição, convido os meus amigos para ver se arranjamos dinheiro para vocês. E lá fiz. O único quadro que foi vendido foi a mim próprio. Porque acharam todos uma tal loucura que eu ficava sempre desiludido com toda a minha modernidade que achava eu que tinha para os convencer, mas não convencia nada. Então no outro dia disse: "Olha, vocês têm é que..." Eles queriam ir para o México, têm é que rapidamente partir, porque aqui não vale a pena, Portugal está demasiado atrasado para se entusiasmar com pintura hippie. Portanto, eu amanhã levo-os ao Terreiro do Paço, ao barco, ao ferry boat, para os levar para a Almada. Vocês passam, que é o que eles queriam, para Marrocos, onde vão comprar droga, e depois daí seguem para o México. Eu só o que fosse, vou buscá-los à pensão e deixo-os porque eu depois tenho que dar aulas na faculdade, deixo-os no embarcador. Então imaginou que era divertido. E eu, no meio no cais das colunas, de gravata e pasta universitária. E eles no ferry boat, a dizer: "Meu Deus." E eu sozinho, no meio das colunas, flowers, flowers, flowers. E eles lá partiam. E eu, quando ia para a faculdade, assim, se as pessoas imaginassem que eu já tinha estado no meio do cais das colunas, a dizer flowers, flowers, às 10 da manhã, para os hippies à procura da droga em Marrocos, depois nunca mais soube deles, claro que é óbvio. Nem estava preocupado com isso, estava preocupado em que eles encontrassem um caminho onde pudessem se sentir melhor do que em Lisboa. Mas isso foram tudo épocas muito interessantes, como o de fazer viagens, e era engraçado aí a nível familiar, que eu, gostando muito da minha mulher, ainda fizemos uma viagem, que eu achava que devíamos sempre, se pudéssemos, uma viagem anualmente, os dois, porque havia as escolas, o trabalho, portanto as pessoas, eu estava com muito trabalho, mas era uma maneira de nos podermos encontrar. Ainda fomos à Galiza e às Astúrias. Acho que foi a última viagem que fizemos, não foi a última, mas foi a penúltima viagem que fizemos os dois, mas já queríamos viajar com amigos. A filosofia já era completamente outra. E então, com amigos, fizemos também uma viagem fantástica, que foi para ir exatamente para o mundo da modernidade hippie, que foi irmos para Ibiza e depois para Palma. E em Ibiza era total loucura. Eu comprava camisas indianas e mal tinha a camisa enfiada, despejava Coca-Cola sobre a camisa branca para não parecer muito nova e punha logo ao sol. E quando nos despedíamos de barco para ir para Maiorca, e depois ia apanhar outra vez o carro para voltar para Portugal,
em vez de despedíamos, não era, com as serpentinas nos barcos, enquanto o barco se afasta da costa e as pessoas estão a despedir-se, naquela altura era com rolos de casa de banho, com rolos, enfim, de sanitários, que eram muito mais compridos e, portanto, o rolo ia rodando, enquanto um segurava a ponta no cais, os outros iam dando, de várias cores. Claro, o arco-íris aí dominava completamente. E assim nos íamos brincando, despedindo e criando uma camaradagem entre os próprios amigos, mas começava aí uma libertação do conceito de casal muito grande. E começávamos a sentir que não tínhamos as mesmas vidas, que os interesses eram distintos. E comigo começou todo esse princípio de uma enorme liberdade que ia adquirindo pelos contactos com os alunos estrangeiros, por essas viagens e filmes, pela leitura, e a minha mulher com imensas qualidades e sendo muito gira e vestindo-se com imenso bom gosto e muito nova, mas eu chegava à casa para lhe contar as novidades daquelas viagens com grupos de estrangeiros, o quanto tinha sido belo e interessante, mas ela estava a ver o programa na televisão e o Pedro espera que depois do programa acabar então falamos. Eu disse, não posso esperar porque se eu não durmo agora, amanhã não sei como é que vou cumprir o meu dia de trabalho e a televisão fecha às 2, às 2 não dá. E pronto, e a pouco as coisas vão se separando e as identidades vão começando a tornar-se, eu não direi que diferentes, mas vão se aprofundando na sua maneira de ser. E cada um começa a sentir que a família é importante, obviamente, é sempre importante, foi-me sempre importantíssimo, toda a minha vida até hoje. Mas a construção da família tinha que adquirir uma outra liberdade, tinha que fugir a um clássico da qual nascia, como no meu caso, uma família super conservadora, e portanto era necessário essa libertação. Lá vinha o Atanuki, segue o teu caminho, e não olhes para trás, não te vão perceber. E era isso que eu sentia, quer dizer, eu tenho uma força enorme de ir para a frente, de ir na descoberta, de ir no novo, e começo a olhar para trás e digo, já não tenho nada a ver, isto já não me diz. E é terrível, é uma fase realmente muito difícil da pessoa começar a perceber que a sua identidade está-se a tornar um indivíduo diferente, está-se a tornar diferente, amando o que é fundamental, como seja a família e os filhos e a educação, que nunca tentei pôr minimamente de parte, mas que a pessoa quer estar a viver uma atualidade que não é compensada socialmente ou na sociedade em que está integrado. E por isso passei a estar a pouco e pouco muito mais só, sei lá, nos concertos na faculdade, muito mais só a ir ao cinema, muito mais só em diversas atitudes, porque era para isso, ao fim e ao cabo, que se estava a iniciar todo um processo. Há depois 2 momentos também muito importantes dentro deste período que vai praticamente até ao 25 de Abril, que é o de de eu continuar a ter essa enorme carga em número de estudantes
tanto em civilização grega que eu dava, como sobretudo em História da Arte, a passar normalmente o Carnaval fechado em casa, porque tinham provas e provas e provas e provas para analisar e para classificar. E numa dessas noites, lembro-me que tive praticamente até às 5 da manhã acordado, já não só por causa dos exames, das provas, mas porque tinha saído o livro do general António Spínola, que era Portugal e o Futuro. E o livro vem parar às mãos, e eu abri o livro e não me fui deitar sem ter acabado o livro. E era para as 5 da manhã quando me deitei. E nessa altura disse, uma revolução é a única solução, quer dizer, não, se um livro destes sai, oficializado o seu lançamento, tem que haver qualquer coisa, quer dizer, alguma coisa está a propiciar, a organizar-se e a propiciar uma revolução. Porque um livro destes, por um chefe que esteve na Guiné durante a guerra colonial e lhe é permitido também lançar um livro deste, qualquer coisa está para acontecer. Bom, e veio a acontecer, mas antes de acontecer o 25 de Abril, eu trabalhava com essa aluna, a Maria Marques Calado, hoje diretora do Centro Nacional de Cultura. Estávamos a investigar qual seria a metodologia para a construção das esculturas em barro que compõem o retábulo da morte de São Bernardo no Mosteiro de Alcobaça, que fica mesmo junto ao túmulo do rei Dom Pedro, que é um retábulo em terracota, em barro, lindíssimo, muito degradado, mas que tem ainda aspectos lindíssimos de anjos tocando e cantando, e que estava a ser recuperadas peças dessas esculturas no Instituto José de Figueiredo, que é o nosso melhor instituto de restauro, anexo ao Museu Nacional de Arte Antiga. E então, lembro-me, eu conhecia bem, enfim, por razões de trabalho, a diretora e não só o diretor, Abel de Moura, mas e as responsáveis pela parte da escultura, quando achei e propus à Maria Marques Calado, vamos tentar procurar o século XVIII, a feitura do barro, para, com essa informação, ajudar as restauradoras a fazerem o melhor restauro possível. Bom, e foi uma coisa fantástica, porque encontramos e foi assim um casamento entre a investigação com a prática, que eu entusiasmei-me tanto e disse, bom, então vamos fazer uma sessão especial em Alcobaça, frente ao altar da morte de São Bernardo. Eu e a Maria Marques Calado fazemos a nossa discursata sobre a investigação histórica, com música do século XVII, XVIII, que era da época do monumento, e depois a intervenção dos restauradores de bata branca, já com música do século XX, a fazerem o trabalho de restauro das peças. E fazemos isto. E vamos fazer no dia 21 de março, que é o início da primavera, porque com isto eu quero significar que há uma nova primavera que tem que renascer a nível do património e da responsabilização do património. E fizemos o 21 de março, e foi um sucesso. O transepto de Alcobaça, portanto, o cruzamento estava cheio. Tinha lá o representante da parte da cultura, desporto e cultura, se não me engano, do governo Marcelo Caetano, o Augusto Ataíde, o Joaquim Manuel Passo de Arcos, também, que era o secretário dele, se não me engano, que eram homens de cultura. E lembro-me, um deles perguntaram-me, Pedro, mas eu não estou a perceber, mas o que é isto do património que estás aqui a defender? Mas o património é o que cada um tem, é o seu património. Não tem nada a ver com o património de cada um. Desculpa, isto tem a ver com o património que pertence ao país, porque na altura
estávamos no fim do Império, de certa maneira, eu dizia, mas, porque nessa ocasião as pessoas não se lembram, mas nós na meteorologia tínhamos a indicação da meteorologia em Portugal e também no que nós chamávamos províncias ultramarinas. Quando houve o fim do Império, então começámos a ter meteorologia como temos agora, o Minho, no centro, no sul, esticamos Portugal em meteorologia, quando no passado a meteorologia era comparar com a África e com outras zonas. E eu disse, e agora, o que vai acontecer? Porque era óbvio, de resto isto foi um mês antes do 25 de Abril. Bom, fizemos a sessão, correu lindamente, e nesses textos que foram publicados, eu falava na importância que era envolver as populações, a responsabilização dos governos locais, das câmaras, na preservação do património, enfim, tudo que depois viemos oficializar, depois do 25 de Abril, mas ali está toda a Bíblia já a ser lançada, um mês antes do 25 de Abril. Era a nossa revolução a nível do que hoje é. Toda a gente hoje fala de património, conservar o património e tudo, e era ali que começou essa preocupação em descentralizar o poder de Lisboa para outras áreas, que não só câmaras, mas, sobretudo, uma cidadania responsável que pudesse participar ativamente na defesa do seu património. E o património era, portanto, um património que se alargava muito, não era só o castelo, não era só a igreja, mas podia ser uma flor, como podia ser um espaço, um jardim, como podiam ser coisas como podia ser umas águas furtadas, e, portanto, era também desmontar a ideia de que o património é só a catedral e o castelo, que era aquilo que faziam no tempo de Salazar, sobretudo quando foi necessário comemorar a fundação de Portugal, os 800 anos, que houve aquela limpeza dos monumentos para chegarmos à purificação da Idade Média, do Gótico, não é? De que Santarém sofreu imenso, não é? Mas que lhe roubaram todo o resto, de outras épocas, para ser a capital do Gótico, e para isso foi limpo, não é? Foi limpa Santa Clara, foi limpa a Igreja da Graça, foi limpo, sei lá, São Francisco, por aí fora, para realmente o Gótico marcar bem o nascimento de Portugal. E foi uma sessão muito importante, foi realmente uma sessão muito importante, porque foi, e tenho consciência disso, foi verdadeiramente o pontapé de saída, com nuvens a toda a volta, mas que dali a um mês dá-se o 25 de Abril. E, portanto, foi a porta aberta para começarmos a desenvolver o associativismo na defesa do património histórico-cultural. E com o 25 de Abril estou com quase 40 anos, depois de tirar o curso de Museologia. A diretora, que era uma senhora fantástica, uma grande expert em tecidos, que era a doutora Maria José, que era diretora do Museu da Arte Antiga, e me convida para eu ser vice-diretor, o que naquela altura, antes do 25 de Abril, a pessoa considerava ser funcionário público era para a vida inteira. E, portanto, eu que tinha na altura, não sei, 30 e poucos anos, portanto, ser convidado por ela para vice-diretor, ela que já estava com uma certa idade, era eu ser depois diretor o resto da vida. E ela muito simpaticamente convidava-me e disse: Sra. Maria José, muito obrigado pelo seu convite, mas eu não posso aceitar. Não pode aceitar, que é Navarro. Então, mas você está a ver, tem aqui um lugar para a vida inteira, uma área que você gosta, que liga com a faculdade. Não posso. Os alunos estão todos em greve, eu tenho que ir ter com eles. porque estamos todos em greve, eu tenho que ir para a greve, não posso aceitar nada. E não aceitei.